Graça e paz, irmãos, queridos, nesse domingo tão especial, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao nosso Deus, porque Ele é um Pai maravilhoso. Dia dos Pais, momento muito especial, e pela graça desse Papai maravilhoso, eu quero ministrar aos corações dos pais hoje. Eu sei que o Senhor vai ministrar o seu coração, mas como o Espírito Santo é maravilhoso, Ele ministra os nossos corações da sua paternidade. Como nós ouvimos hoje no louvor, um louvor poderoso, maravilhoso, que o Senhor venha mostrar a paternidade dEle, que o Senhor venha mostrar quem Ele é. Amém? Então, por gentileza, feche seus olhos, eu quero orar de volta. Aí onde você está na sua casa, eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela tua graça maravilhosa em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra do Senhor que o Senhor ministra aos nossos corações. Obrigado pela revelação de Cristo em nós. Isso vem do Senhor. Então eu te peço, amado Espírito Santo, vem nos nossos corações mais uma vez. Ministra a palavra do Senhor. Revela em nosso coração a revelação dela. Revela aquilo que está no coração de Deus, com a palavra que Ele está ministrando, que Ele está falando. Em cada coração que está agora assistindo essa mensagem, Senhor, vem com a tua onipresença. Vem com a tua onipresença, Senhor. Manifesta a tua presença na casa da pessoa, no trabalho, no carro, onde ela estiver ouvindo, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Queria agradecer ao meu pai, Lauro. Seu Lauro, amo o Senhor. É uma honra ser o seu filho. É um privilégio ser o seu filho. E quero dizer que é muito bom poder aprender com o Senhor. O Senhor é um referencial para mim de integridade. Eu amo ouvir os seus conselhos. Eu te amo. Queria me dirigir também ao meu pastor Canté. Quero dizer que eu te amo muito. É um privilégio poder caminhar debaixo da sua cobertura. É um privilégio poder sentir a paternidade de Deus na sua vida. Por isso que eu te chamo de pai. Também. Obrigado por se gastar e por se deixar gastar por amor da minha alma. Mas eu quero te amar cada vez mais por causa disso. Obrigado. Eu sou grato a Deus pela sua vida sobre a minha vida. Aleluia. Queridos, leia comigo esse texto profético que está no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 8. Olha que afirmação poderosa que o profeta faz. Ele diz assim: no entanto, Deus, tu és o nosso Abba Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Queridos, quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Tudo. Ele disse: faça-se luz, e lá a luz aconteceu. Mas tem uma coisa que foi criada pelas mãos dele. Você, eu, você, nós somos criados pela mão do Senhor. Ele tocou e fez do barro as nossas vidas. E o seu sopro de vida, de dentro dele saiu o sopro de vida para dentro da tua vida, e você passou a existir. Uau, que poderoso. E esse Deus que te fez, esse Deus que nos formou, Ele estabeleceu uma estrutura, uma forma de sermos família. Uma forma onde nós nos estruturamos como pais, uma forma onde nos estruturamos como pai, como mãe, como filhos. E essa estrutura, sabe, irmãos, esse tempo que nós estamos vivendo, a família tradicional, ela está sendo atacada, mas assim, ela tem sido alvo de ataques intencionais, terríveis. Nós estamos vendo de todas as formas, de todos os graus. É impressionante como a estrutura judaico-cristã da família está sendo atacada. É impressionante. A última agora, já teve outras depois, mas assim que está muito em voga aí, é uma tal indústria de cosmético que fez o que fez. Sabe, irmãos, se existe um pai
nessa nação que poderia se dizer que é o pai do ano, sabe qual é? É um videozinho que rolou na internet, todo mundo viu. Ele trabalhando meio período com aquela ajuda que o governo deu para as empresas, e o outro período ele ia juntar papel e vender coisinhas. E na hora que ele estava sendo entrevistado, a filha ligou. E a filha ligou e falou: papai, acabou a fruta. E ele falou: tá bom, filho, o papai vai conseguir levar a fruta. E no que ele desliga o telefone, aquele homem começa a chorar. Isso sim é um pai do ano. Isso sim é um homem. Isso sim é um pai que a sociedade precisa. Então nós vamos ver que esse tipo de situação vai acontecer e só vai aumentar, irmãos. Mas nós, igreja, nós temos dentro de nós a semente das boas novas. Nós temos o evangelho do amor de Cristo. Nós temos em nós um padrão para isso. Nós temos algo fixo, forte, estruturado, inabalável dentro de nós. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Uma das coisas que aconteceu, que eu achei muito interessante, que talvez você já enjoou esse termo, tempo de pandemia, né? Se houve Covid-19, chega a dar um arrepio. Não sei se é com você, mas comigo já está assim. Mas esse tempo de pandemia, aconteceu algo interessante. Sabe o que aconteceu? A família cristã, o pai de família cristão, a mãe cristã, ela está tendo que educar os seus filhos dentro de casa. Ela está tendo que ensinar, o pai está tendo que ensinar o filho dentro de casa, porque não tem mais como terceirizar. Olhe que oportunidade que Deus nos deu de sermos verdadeiramente pais dentro das nossas casas. De pegar os nossos filhos e ensinar a palavra de Deus, de inculcar neles a palavra de Deus. Parar de terceirizar para a igreja, para o líder, para o pastor do Kids. Os pais têm essa responsabilidade. Glorifico a Deus por isso. Sabe, irmãos, existe dentro na pessoa, na figura de paternidade do pai, é a principal figura que Deus coloca. Você pode falar assim: mas pastor, na minha família, eu não tenho, de repente uma mulher pode falar: mas eu não tenho marido, pastor. Eu sou uma mãe solteira. Sabe, irmã querida, se o Espírito Santo, que exerce a paternidade de Deus, você pode ter certeza que não tenho dúvida que o Espírito Santo está usando muito a sua vida para representar o caráter de Deus na vida do seu filho. É claro que talvez, muito provavelmente, você está esperando que Deus te abençoe com o varão, com o homem de Deus. Então aqui fica um hashtag, fica a dica. Se existe essa vaga disponível na sua vida, meu irmão, e se essa vaga é uma vaga que vai ser referência do caráter, do amor de quem Deus é na sua vida, você que é mãe solteira ou viúva e tem filhos, recebe um hashtag, fica a dica: cuida, porque não é qualquer um que pode ocupar um lugar desse sobre a sua vida e sobre a vida dos seus filhos. Então cuida. Então o que o Senhor está nos ensinando, irmãos, nesse tempo, é nós adorarmos a Deus e buscar Deus e sermos pais dos nossos filhos. Mas especificamente para hoje, eu gostaria de trazer algumas características que Deus colocou na figura do pai. O tema dessa mensagem é o papai do papai. O papai do papai. E se existe algo que nesse ataque das trevas contra a família está sendo feito, meus irmãos, é na figura do pai. Porque a figura do pai é a primeira figura que Deus quer usar na família para representá-lo. A primeira figura dentro de um lar que Deus quer usar para representar quem Ele é a figura do pai. Então, queridos, eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada ponto que eu vou usar aqui. Amém? Volto a falar: se você não tem marido, mulher que está me ouvindo, irmã, você é mãe solteira ou uma viúva, o Espírito Santo vai te usar. O Espírito Santo vai usar a vida do seu pastor, do seu líder, do discipulador, vai usar a sua vida. Mas, como eu falei antes, esse lugar tem que ser muito de Deus para ocupar. Amém? Então, o papai do papai. Características que Deus colocou em você que é papai, você que é pai, você que quer formar família e vai ser pai. A primeira coisa que eu quero falar é que Deus é pai. Deus, Ele é pai.
Lembra do texto que nós lemos agora há pouco aqui? De Isaías? Como é que ele fala? Olha só. No entanto, Deus, tu és o nosso Pai. O nosso Abba, Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Todos nós somos obra da sua mão. Irmãos, no Salmo 139 tem uma parte do Salmo que mexe comigo, que é quando nós lemos que nos planos, nos livros do Senhor, estão os planos dele para as nossas vidas, são incontáveis. Ele fala que quando nós estávamos sendo entretecidos no ventre da nossa mãe, lá estava Deus. Uau! Ele te formou com a mão dele. Sabe, irmãos, cada detalhe da sua vida, cada detalhe da cor dos seus olhos, o formato da sua orelha, foi Deus quem fez. Ele cuidou de você, Ele pensou nos detalhes. Eu não sei como que foi a forma que você veio ao mundo, de que forma que seus pais tiveram você. Nós conhecemos tantos casos terríveis, mas pode ter certeza de uma coisa: no ventre da sua mãe, lá estava o seu Pai Deus, formando você. Talvez você passe, pastor, poxa, mas eu tenho uma deficiência, um problema. Não importa, Deus te ama, e Ele vê você como filho. Você precisa entender isso. Ele te fez. Deus é Pai. Ele é a pessoa mais importante na vida dos filhos. Pai, você é a pessoa mais importante na vida dos seus filhos. A pessoa mais importante. Pai, o Deus que te fez, Ele te protege, Ele te educa, Ele te cuida, Ele te dá segurança, Ele te sustenta. Pai, você, Pai, representa Deus dentro da sua casa. E é sobre essa temática que eu quero trabalhar com você hoje. Que há no coração de Deus uma expectativa de que você, Pai, o represente dentro da sua casa. Não é que você é Deus, irmão. Não é que você se tornou Deus. Não, você continua sendo homem. Mas Deus em você vai representar o caráter dele, o amor dele, as coisas, tudo que eu vou falar aqui, para os seus filhos. Amém? Vamos lá então para a primeira característica. É essa, que Deus é Pai. A segunda, Deus ele é justo. Deus ele é justo. Deus ele é justiça. Nós lemos aqui no Salmo 53, versículo 10. Eu vou ler duas versões. A primeira na King James, ele fala assim: contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor, olha só isso aqui, irmãos, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade. Na verdade, esse texto aqui ainda trata do Deus é Pai, eu me confundi, perdão, mas olha só: e embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Agora olha a versão, um livro, que interessante que fica. Contudo, foi o bom plano do Senhor que Ele fosse moído e cheio de aflições. Está falando de Jesus. E cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida, porque é um texto profético, for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa, e tornará a viver os planos de Deus, hão de prosperar nas suas mãos. Guarde essa palavra até o final dessa mensagem. Guarde isso, que uma multidão de filhos, e que os planos de Deus hão de prosperar nas mãos de Jesus. Então, dentro do Pai ainda. Agora vamos falar realmente do que Deus é justo. Olha o Salmo 145, verso 17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, e bondoso em tudo o que faz. Irmão, esse texto está me dizendo o seguinte para mim e para você: que o Senhor, em tudo o que Ele faz, Ele é justo. Não há nada, não há injustiça em Deus.
Há a plena justiça no nosso Senhor. Pai querido que está me ouvindo, Deus espera que você dentro da sua casa opere a justiça de Deus. Eu estava conversando com os meus filhos, e eles estão tentando me convencer a instalar um joguinho no computador, no PlayStation dele, faz tempo, já faz mais de um ano, que é o tal do Fortnite, né? E estão me convencendo, tentando me convencer, e eu segurando a onda. Porque é um jogo que abre, muita criança joga e tal, muitos adultos jogam também. Aí foi estabelecendo algumas regras. Aí o que aconteceu? Um deles é muito fera no joguinho, o outro não. O outro é bem devagar no joguinho, na verdade. Ele vai assistir e vai jogar, poxa pai, mas eu já falei para ele, filho, você é igual eu. Esse negócio de mirar correndo não é com a gente. O outro consegue, a gente não consegue. Mas aconteceu uma coisa interessante. O que ganha, e ganha mesmo, ganha em primeiro lugar, direto, tem um monte de nome de arma lendária, sei lá o quê. Ele vai bem, o outro é devagar. O que estava acontecendo? O que joga bem não estava ouvindo os conselhos desse que não joga muito bem. Aí, agora quando ele estava jogando, o que não joga muito bem, o que joga bem, estava dando conselhos, ele ficava ouvindo. Aí o que aconteceu? O menor, agora você já sabe quem é, que não joga muito bem, ele ficou muito bravo. Porque ele falou, olha aqui. Daí o mais velho, pare, você está me dando conselhos inúteis. O menor baixou o semblante, desceu, e eu vi que ele desceu chorando, e foi chorando. Aí eu fui lá, o que está acontecendo, filho? Aconteceu isso aqui. Ele falou, o que deixou ele triste não foi ele estar perdendo sempre, perdendo entre aspas, até que ele vai bem, mas foi o irmão dele falar que os conselhos dele são inúteis. Aí eu falei, agora estou numa situação que eu preciso ensinar a justiça, ser justo. Desce os dois. Daí nossa subiu, lá em casa tem uma subiu de identificação, vem cá. Desceu, a Fran foi conversar com eles, que eu estava atendendo um casal. A Fran foi conversar com eles e eu falei com a Fran, amor, agora é a hora de equidade. Aqui tem uma armadilha, irmão, que foi doutrinado nos últimos 20 anos da nação brasileira. O tal da igualdade. Igualdade não é equidade, irmão. É diferente. Não vou falar sobre isso, mas igualdade é uma coisa, equidade é outra. Falei, amor, equilibre isso. Explique para ele que por mais que ele saiba, ele precisa ser com o irmão dele justo e bondoso. Porque o nosso Senhor é justo e bondoso. Outra coisa que eu aprendo com os meus filhos para falar da justiça de Deus, e eu ensinei eles, meu filho, o melhor é para o seu irmão. Sabe, irmãos, às vezes a gente vê umas crianças que elas sempre vão querer o melhor para elas. A família cristã, ela vai ensinar aos filhos, o melhor é para o seu irmão. O melhor não é para você, o melhor é para o seu irmão. Pai querido, você representa a justiça de Deus. Mas tem uma coisa sobre a justiça. Nós fomos justificados em Cristo. Então a justiça dos homens, ela nunca vai operar a justiça de Deus. A ira do homem jamais vai operar a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela vem pela fé. A fé de que o Deus é a nossa justiça. Deus quer usar a tua vida, irmão. Talvez você errou, tem pecado, você não tem conseguido expressar a justiça de Deus para os seus filhos. Fique tranquilo, até o final da mensagem você vai ver o presente que pela justiça de Deus você recebeu e você vai conseguir. Fique com uma coisa, você precisa expressar a justiça de Deus dentro da sua casa. Terceira coisa, que eu tenho muitas, irmãos, mas eu quis pegar só essas. Deus é bom. Pai, você é bom. Deus é bom. Pai, você é bom. Entenda isso. Vamos ler o texto que nós, em Marcos 10, 18, nós lemos o seguinte. Marcos 10, 18. Replicou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Jesus está falando aqui, por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Uau! Jesus está falando assim, não me chame de bom, apenas um é bom, Deus.
E nós lemos também no Salmo 145, verso 9, diz assim: o Senhor é bom para com todos, e sua misericórdia ou a sua compaixão alcança todas as criaturas. Querido irmão que está me ouvindo, pai, você é bom. Eu estou falando com um pai cristão, eu estou falando com um pai que me ouve. Pastor, está falando aí, eu não sou cristão. Alguém me mandou o link desse culto, eu estou assistindo aqui. Eu não sou cristão. Você vai ter a sua oportunidade. Já aprenda. Está tendo a sua oportunidade, já começa a aprender. Você precisa entender que dentro da sua casa, meu pai querido que está ouvindo, você precisa, há em Deus um desejo de que você expresse a bondade dele dentro da sua casa. Como tem sido isso? Eu não quero colocar um peso, um jugo sobre você, porque o Espírito Santo ele nos constrange com amor. Então com amor eu te falo, Deus espera que você seja bom. E tem duas coisas que eu acho interessante da bondade. A primeira é a proteção. Deus, a bondade de Deus nos protege. A pessoa boa protege a outra. Deus é bom porque Ele nos protege. A bondade, a compaixão dele. Ele sabe, querido irmão, quando a gente está fraco. Ele sabe quando a gente não está do jeito que realmente... Sabe aquele dia que você acorda com os dois pés esquerdos? Vamos aí, fala aí. É fácil, irmão? Não é. Vamos viver uma viagem que somos bonzinhos todos os dias. Não somos, não. Na verdade, o coração do homem é ruim, é perverso, por natureza. Mas o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações, ele nos torna bom. Outra coisa que eu acho interessante da bondade é que ele é galardoador daqueles que o buscam. E aqui tem um detalhe. Deus é bom, sim, muito bom. Agora, experimentar a bondade dele através do galardão que ele vai nos dar, através das bênçãos que ele vai nos dar, vai depender desse detalhe, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como que você tem ensinado aos seus filhos essa bondade? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. Como que os seus filhos estão aprendendo que a fé acessa a bondade de Deus? Se tudo que os teus filhos têm, eles entendem que depende de você, você não mostra que você trabalhou, mas depende do Deus que te deu força para trabalhar. Pais cristãos, esses princípios estão sendo destruídos pela mídia. Sabe os desenhos que o seu filho provavelmente assiste? Na sua grande maioria, eles atacam o filho que ele é hoje para desestruturar o pai que ele será amanhã. Eles atacam o cerne da identidade, do moral, do certo, do que Deus nos ensina hoje, para naturalizar uma abominação quando for amanhã. Fica esperto. Irmãos, eu não quero privar os meus filhos de tecnologia, porque o mundo está altamente tecnológico, mas eu preciso vigiar. Dentro da bondade de Deus tem o cuidado de Deus, e no cuidado de Deus tem que ter prudência. Veja, o celular dos meus dois filhos, eu tenho aquele Google Family, eles não abaixam nada sem que eu autorize, exceto que eu já deixei organizado. E mesmo assim eu vejo o Netflix, Amazon Prime, essas coisas, todos eles, eu já ensinei eles, filho, não dá. Esses dias eu cheguei no quarto, eles estavam assistindo um filme, eu olhei, que filme é esse? Não, é um filme legal. Foi, tá, qual que é a idade? É 12 anos. Pois é, nenhum de vocês tem 12 anos, mas vamos ver o que está acontecendo. Sabe aqueles filmes de adolescente, de escola, bobo, que tem muitos aí que não sabem quem ele quer ainda, que time que ele torce direito? Torce para São Paulo, para o Corinthians, o cara não decidiu ainda. Cheio. Meu irmão, falei, filho, desliga isso aí. Aí eu chamei o mais velho, falei, filho, vem aqui,
você sabe que isso não é bom para você. Pois é, pai, eu já tinha visto. Falei, então por que você está assistindo? Ah, pai, perdão. Eu já estava desligando. Falei, fechou, então desliga. Não é legal, olha só. Sabe, seja bom com os teus filhos. Ensina eles. Porque o pai que é bom ensina. Mas deixa eu dar sequência aqui, senão eu vou ficar nessa parte. Eu gosto de falar disso. E tem uma característica de Deus que Ele colocou dentro de mim e de você, que somos pais, que é fiel. Deus é fiel. Talvez você já ouviu aquela frase assim, Deus é fiel, e você? Já viu essa? Que sempre vem atrás do caminhão de vez em quando, Deus é fiel. Mas uma vez eu vi atrás de um caminhão, Deus é fiel, mas menor aqui em cima, e o e você? Interrogação. Eu achei aquilo muito fantástico, eu achei muito forte aquilo, né? Irmãos, essa característica da fidelidade de Deus, Deus colocou em nós. Como que Deus tem usado a tua vida para ensinar os seus filhos, a sua esposa? Sim, marido, você é fiel com a sua esposa? É, né? É, né? Tá. Amém. Fiel. A fidelidade de Deus. Só que, irmãos, fidelidade e lealdade são coisas diferentes. Porque a fidelidade está ligada a uma outra coisa. A fidelidade está ligada a algo mais profundo, algo mais forte, algo que é verdadeiro, algo que é pleno. Como que os seus filhos e a sua esposa têm enxergado a fidelidade de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu não entendo muito sobre dízimo. Dízimo eu não concordo muito. Dízimo não é lei, dízimo é da lei. Irmão, dízimo é princípio de fidelidade. Eu vou pregar sobre dízimo, mas é que me ocorreu de falar disso, irmãos. De fidelidade. Deus, Ele é fiel. Olha que nós lemos, irmãos. Nós acabamos de ler ali em Isaías, aqui em Isaías 53, contudo foi o propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, e embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Então aqui nós lemos em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que em Jesus nós temos todas as promessas. Nós temos o sim para elas. Jesus, nós temos o sim. Todas as promessas de Deus, nós temos o sim. Sim. Agora, é através dele que vem o assim seja, o amém. Então, eu preciso explicar, ensinar os meus filhos, ensinar minha esposa, ensinar minha casa, pai que está aqui, ouça a minha palavra. Ensine os seus filhos que Ele é fiel. Pastor, mas claro que Deus é fiel. Eu sou fiel, pastor. Irmãos, claro que a gente crê que todo mundo é fiel. Mas deixa eu vamos fazer um exemplo com você. O celular aqui, um Samsung, acho que é um J7 da minha esposa, está aqui. Eu vou dizer que ele tem 13 centímetros. 14. Não, é 14. Como que você vai confirmar que tem 14? Ou como é que você vai ter certeza que esse celular tem 14 centímetros? Simples. Pega uma trena. 15 centímetros. Errei por 1. Mas sabe que é 15 centímetros certinho, irmão? Incrível. 15 centímetros certinho. Ó. Agora, como que eu sei que essa trena aqui está medindo certo? Eu posso questionar que essa trena aqui, que esse 1 metro dessa trena, aqui ó, 1 metro, não é 1 metro. De onde que eu vou tirar isso aqui? Deixa eu falar uma coisa para você. Por que é que todo instrumento de medição no mundo precisa ser aferido? O que é aferido? É conferir se ele está de acordo com o original.
fiel. Lá na França, eu estava pesquisando, não lembro que material que é, mas eu acho que é cobre. Existe uma barra de cobre que ela mede exatamente 1 metro. Está lá, guardado, o primeiro metro. Teve outras mudanças, aconteceu conforme os anos, mas o primeiro metro fiel está lá no Museu de Louvre, na França. O metro fiel. Existe algo em que você se torna fiel àquilo. Deixa eu falar algo para você. Você precisa ser fiel à palavra de Deus. Você pode ser leal com tudo, mas fiel você tem que ser com a palavra de Deus. E a palavra de Deus te ensina tudo o que você precisa para ter um lar que vai sustentar e ser sustentado por esse Deus maravilhoso que botou fogo no sol, irmão. Precisamos entender isso. Por que eu falo isso, irmãos? Pastor, a gente está falando uma coisa que a gente já sabe. Pois é. Só que assim como o próprio Jesus falou, tem gente que ouve, mas prefere se enganar a si mesmo e viver de forma dissoluta sem ser fiel com a palavra. É um crente leal a uma igreja, leal a uma doutrina, mas não é fiel à palavra. Os seus filhos estão vendo isso, a sua esposa está vendo isso. E o tempo que nós vamos viver para frente, precisamos de crentes fiéis. Eu quero gastar tempo falando de fidelidade. Fiel. Deus, Ele é fiel. Mas sobre o que? Sobre as promessas. Ele vai cumprir toda a promessa porque Ele é fiel, mas está dentro da promessa. Nós recebemos a promessa em Cristo, mas é através da fidelidade em Cristo é que nós vamos ter o amém dessa promessa. Você está me entendendo? Não, meu filho vai para as nações. Amém. Isso é promessa de Deus e em Cristo você tem ela para a tua vida, mas o amém vai vir pela permanência tua em Cristo, porque ela virá através de Cristo. Fidelidade. Ou quando as coisas apertam, você negocia. Vou tocar no ponto. Ih, pastor, tive que pagar minhas contas, não deu para guardar o dízimo. Não, dízimo não se guarda, dízimo se dá. Se devolve. É princípio. Nossa igreja, nossa doutrina, nossa forma de viver é essa, fiel. E o tempo que estamos vivendo está cada vez mais claro. As pessoas negociando princípios. Eu estou falando do dízimo porque é o mais caótico quando se toca no assunto. Eu já vou logo nesse. Se esse negocia, imagine outros, irmãos. Queridos, seus filhos estão vendo. Por que eu falo do filho? Porque Deus, Ele escolheu os pais para colocar a semente do caráter dele. Para quê? Para que Ele transmita para os seus filhos. E os seus filhos, quando se tornarem pais, possam transferir para os seus filhos. E assim por diante. É assim que funciona. É lindo, irmãos. Então, quarto ponto. Deus, Ele é fiel. Pai, você é fiel. Amém? Quinto ponto. Espera aí. Deus é Espírito. Olha o que nós lemos aqui. Em João, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui. João, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos ler o seguinte. João 4, 23. Olha o que nós lemos aqui. João 4, versículo 23, nós lemos assim. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele explica o pedido dele dessa forma. Deus, vamos inverter a ordem. Ele fala assim: eu sou espírito. Deus está falando aqui para nós através de Cristo. Eu sou espírito. E importa que aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, me adorem na forma espiritual,
da forma da alma, no espírito, mas também em verdade. De fato, algo concreto. Aí mostra o coração e a intenção do coração de Deus de querer buscar esses. Eu preciso de pais que me adorem em espírito e em verdade. Ele leu 23, mas vem a hora, e já chegou, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para o adorar. Querido Pai precioso que está aqui, você é o referencial de adoração a Deus para os seus filhos e a sua esposa. Não terceirize isso. O referencial é você. Não, isso aí eu deixei para minha esposa, ela que é adoradora, ela até pode cantar de repente, ou dançar e tal, talvez você não cante nada como eu. Quem disse que cantar adoração é só cantar? Ou quem disse que adoração é só dançar? Ou adoração é... Não, irmão. Adoração é a dor em ação, é você se entregar de corpo, alma e espírito a Deus. Como que os seus filhos têm visto você? Irmãos, eu sempre coloco a esposa junto disso, porque ela também precisa ter você como referencial. Mas o meu alvo aqui é mais os filhos, por quê? Porque é o dia dos pais. Tá? Mas eu quero falar sobre a responsabilidade que você tem como pai. Irmão, a responsabilidade é completamente sua e de mais ninguém. O sacerdócio veio sobre a sua vida. Por isso que nós insistimos muito, irmãos, aqui na nossa igreja nós trabalhamos muito isso. Nós somos intencionais em ministrar os jovens e os que não são mais tão jovens, mas ainda são solteiros, a entender sobre sacerdócio. A maior dificuldade que nós temos do trabalho é quando você precisa ensinar a um homem sobre o seu sacerdócio. Só que também é tão gostoso que pode ser a situação mais difícil, irmãos, mais impossível, quando este homem é quebrantado na presença de Deus. Fácil, porque ele vai tomar direto da fonte. Quando a gente vai ensinar, a gente só chove no molhado, porque ele já se encharcou. Deus, ele é espírito. Você é referencial da adoração, da oração, da gratidão. Como que os seus filhos veem a sua adoração a Deus? Eles veem você chorando, com as mãos levantadas, na igreja e tudo mais, mas quando chega em casa, vê você reclamando, vê você insatisfeito com o que você tem, vê você sempre sonhando com algo mais e menosprezando o que você tem. Existe um princípio bíblico que nós lemos lá em Êxodo, que fala das vacas magras. Ela come tudo o que as vacas gordas têm, come até as vacas, e nunca está satisfeita. Por quê? Porque a alma farta, ou a alma cheia, ela pisa o favo de mel, e o amargo é doce. Existem duas formas de entender esse versículo, eu estou falando disso. Sabe, irmãos, seja grato. Se existe um adorador, eu nunca vou encontrar um adorador genuíno que não seja grato. É impressionante. Todo genuíno adorador, ele é grato. Todo, é impressionante. Então, queridos, a tua oração, a tua vida de adoração. Uma vez chegou um missionário lá em casa, isso já aconteceu 2 vezes. Chegou um missionário lá em casa e os meus filhos guardam moedinha, dinheiro. Pai, posso guardar? E às vezes as pessoas dão dinheiro lá, eles vão guardando no cofrinho deles. O tio Berga que gosta, né? O tio Berga vai lá e troca o dinheiro com juro, ainda dá juro de presente. O último juro deu quase 9% sobre as moedinhas. Ele deu as moedinhas, pegou as moedinhas e deixou dinheiro com eles. Só que eu achei tão legal. Quando eles chegaram para mim uma vez, tinha um missionário lá em casa, e eles disseram: pai, o que foi? Jesus pediu para eu dar o cofrinho das moedas para ele, porque ele é missionário, né? Foi, então nós vamos dar, pai. Tá bom. Eles foram lá os dois, pegaram o cofrinho deles, estava cheio, irmão, e entregaram para o profeta. Aquele profeta abriu a boca a chorar e lançou uma palavra. E falou assim: vocês vão viver dessa oferta para o resto da vida de vocês, e a sua descendência vão viver dessa oferta.
Irmão, eu não tenho dúvida que os meus filhos serão prósperos. Mas não tenho dúvida nenhuma que eles serão prósperos. Mas eu, como pai, eu preciso cuidar dessa palavra. Não permitir que o ladrão chegue. Porque o ladrão vem. Dei a promessa, agora eu preciso cuidar. Adoração. Oferta é adoração. Sabe, irmão? Oferta é adoração. Sim, você adora ao Senhor com os seus bens, com as suas ofertas. É adoração. Como que a sua família aprende com você? A ser cainha, muquirana, ou a ser abnegado e generoso? Não, eu até oferto, mas é assim. Irmão, Deus não quer as suas esmolas. Deus quer o seu coração. Hashtag fica a dica. Vamos lá. Sexto. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E eu queria chamar a nossa equipe de louvor para vir aqui para perto de mim. Nós já estamos encerrando essa mensagem. Então, antes de ir para o Deus é amor, vamos lembrar? Deus é Pai. Nos fez com suas próprias mãos. Deus, esse Pai, Deus, Ele, o papai do papai. Então, o papai do papai espera que você seja pai. Que você cuide, zele, proteja, dê segurança, dê sustento. Ele espera que você seja justo. Você seja justo com os seus filhos. Sabia que corrigir o seu filho é ser justo? Outro princípio é que, não, eu nunca vou bater no meu filho. A Bíblia não fala para você bater. A Bíblia fala para você corrigir. É diferente. Uma vez eu levei um discípulo precioso, eu amo ele, buscar a vara para o filho dele. Meu irmão, Deus, meus filhos assim, meu, que legal, nós vamos lá buscar a varinha para você. Entramos no carro, fomos lá num bambuzal que tem lá no Mirim, e lá nós ficamos selecionando as varas. Daí o Israel, que é o meu Israel, olha pai, essa aqui é igualzinha a nossa, ó. Tem o nível 1 e o nível 2. Aí mostrou pro menino e falou assim, ó. Aí eu falei pro pai, esta boa não, tá excelente. Já cortamos logo umas 3, que o piá é ligeiro, e a gente sabia que ele ia quebrar umas 2, então ele já ficou com 3, para garantir a vitória. Justiça de Deus. Justo, Deus é bom, galardoador do que os buscam, protetor, sustenta. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é Espírito, e agora Deus é amor. 1 João, capítulo 4. Olha que nós lemos, versículo 8. Isso aqui é muito poderoso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uau! Eu vou expressar meu amor com meu filho sendo duro. Ai, se ele der uma pisadinha fora. Ainda bem que Deus não foi assim com você, né, papai? Já imaginou? Já imaginou se Deus fosse com você da forma que você é com seu filho? Tudo. Ele dá uma erradinha, coisinha boba, e você já... Já imaginou se Deus fosse assim com você? Deixa eu falar por mim. Meu irmão, se Deus fosse assim comigo, eu estava frito. Ensopado, cozido, já era. Por quê? Porque Ele é bom, e Ele é justo, e Ele é fiel, e Ele me ama. Ele vai olhar para mim, e dentro da bondade dEle tem a misericórdia. Ele sempre vai nos dar a chance de consertar. Sempre. Deus, Ele é bom. Pai, você é o referencial de amor de Deus na vida dos seus filhos. Os filhos dos seus filhos vão aprender a amar porque você ensinou seu filho a amar. Que amor é esse? É um amor de troca. É um amor que eu amo porque eu me amo? Não, irmão. Nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. E como que Ele nos amou primeiro? Incondicionalmente. Quando você lê Romanos 5, versículo 8, é 8. Eu sempre confundo 5 com 8. Que Ele nos amou. Ele derramou o seu Espírito sobre nossos corações, ainda quando éramos pecadores.
No versículo 5 ele fala que o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí no 8 ele fala que esse amor, que o Espírito Santo foi derramado em nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele não olhou para o teu erro, ele não olhou, esse Pai, Deus, ele não olhou para a tua falha para te amar, ele simplesmente te amou. Pai querido, que está me ouvindo, é incondicional, não existe condições para amarmos nossos filhos, e mais, nós nunca podemos cair no erro de olhar para os nossos filhos e ensinar eles a amar com condições. Hoje meu filho mais velho botou um devocional na rede dele, de célula lá, que ele é membro, e ele falou sobre amar os nossos inimigos. Irmão, uma criança de 10 anos, falando, olha, o que eu entendo desse versículo, é que nós precisamos, mesmo que a pessoa não nos ame e não goste da gente, nós temos que amar ele, porque Jesus não nos amou. E aí? O que Jesus falou? Que nós nunca vamos herdar o reino dos céus, de Deus, se nós não tivermos o coração como os das crianças. Fiel é esta palavra e digna de toda atenção. Deus é amor. Qual que é o padrão então de amor, irmão? Incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O padrão de amor está na incondicionalidade, para que esse amor ocorra. Papai, Deus espera que esse amor seja representado através da sua vida. Mas tem um detalhe aqui, muito forte. Estava conversando com os irmãos assim, que eu falei, está faltando alguma coisa nessa mensagem. O que é, Senhor? O que é? Esse aqui é o ponto 6, Deus é amor. O que está faltando? Está faltando um negócio, Espírito Santo, no meu coração antes de eu vir para cá. Ele falou, sabe o que é, Michel? É que todo pai é filho. Todo pai é filho. E aqui é que está a chave, irmão. Nós podíamos falar tantas coisas, porque todos os atributos de Deus, Deus espera que você expresse através dos seus filhos. Óbvio que a onipresença nós nunca vamos ter, a onisciência nós nunca vamos ter, a onipotência nunca vamos ter. Mas pode ter certeza de uma coisa, que um ensinamento bíblico seu tem poder eterno. E um neto seu vai ouvir aquele ensinamento e a onipotência, a onipresença, a onisciência de Deus vai se manifestar. Porque você um dia ensinou ao seu filho. Sementes de vida. Agora tem uma coisa, irmãos. Papai que está me ouvindo. Talvez você ouviu essa mensagem e pensou, meu Deus, quanta coisa está errado, quanta coisa falta para eu alinhar. Pastor do céu, eu sei que tem muita coisa que dá para falar, e eu provavelmente muitas dessas coisas eu ia estar complicada para o meu lado. Não se desespere, papai, porque existe uma coisa, você, papai, tem um papai, você é filho. E aqui está a chave para a gente conseguir sermos o pai que o nosso papai quer que a gente seja. Simples. Seja filho. E eu quero ler um texto com você. Romanos 8, versículo 14. Nós lemos dessa forma. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Primeira coisa, você que é filho, guiado pelo Espírito. Então, pelo fato de ser guiado pelo Espírito, já começo a entrar nesse campo. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize. Vocês não receberam um Espírito que te escraviza, para você andar mais uma vez atemorizados, com medo, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Querido Pai, a tua comunhão com o Espírito,
a tua vontade de conhecer o Espírito, a tua vontade de se abraçar com Deus. Olha como a família é atacada, irmão. Quando o pai é abusado, maltratado quando criança, coisas terríveis, é tirado dele a identidade de pai. Ou seja, ele não vai conseguir ser pai, porque ele nunca teve verdadeiramente um pai. Mas este Espírito Santo, ele te adota como filho, e pelo fato de ele te tornar filho, você começa a conseguir ser um pai. Bem-aventurada a família que tem um pai que é guiado pelo Espírito. Bem-aventurada a esposa que tem um marido que é guiado pelo Espírito. Bem-aventurados nós somos, porque nós temos um Espírito no qual podemos clamar, dizer: Pai, cuida de mim, me ensina, eu não consigo. Se o Senhor não me ensinar, eu não vou conseguir. Se o Senhor não fizer isso em mim, eu não vou conseguir. Sabe, baixa a guarda. Ele continua, 16, o próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ó as bênçãos, ó a fidelidade, ó a bondade, ó a justiça, ó o amor, ó a graça, ó o favor, ó as promessas, ó o cumprimento delas. Por quê? Porque nós somos com Cristo. E se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Homens de Deus, pais guiados pelo Espírito, não têm medo do sofrimento, porque o Espírito ensina eles a olharem a glória que se há de cumprir em nossas vidas. Essa é a família cristã. Feche seus olhos, querido. Feche. Papai, dê a mão para o seu filho, se você quiser. Nós já vamos ter um momento que você vai estar com os seus filhos, mas antes, papai que está me ouvindo, Espírito Santo, entra nessa casa. Não invade, nós te convidamos. Até porque o Senhor não invade nada, o Senhor é sensível. Espírito Santo, eu te convido. Entra nessa casa. Você que é sacerdote dessa casa, que está me ouvindo, você mãe que está aí com o seu filho, convida ele a vir. Vem, entra. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, e é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Jesus. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, Entrega para ele. quero em teus braços descansar. Sou teu filho, que é bom estar contigo como um filho. Fale isso para ele, querido. Que sente a presença do Pai ao seu redor. Fale isso, querido. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento
pai que ouviu essas palavras e viu que falta muito, abraça ele, abraça. Senhor, o Senhor faz milagre nas famílias. O Senhor é a melhor coisa que uma família pode ter. Não existe nada melhor do que o Senhor. Não existe nada mais poderoso, nada mais gostoso do que estar abraçado contigo, Senhor. Pai, isso que o Senhor fez no meu coração, no coração dos meus irmãos que estão aqui, faz agora na vida desse irmão que está me assistindo, na vida dessa irmã que está aí representando um pai com todas as suas forças. Faz isso, eu te peço, como filho, faz isso. E você canta, que você quer olhar nos olhos dele. Uou. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de ti. Essa é a hora de te encontrar. Ele te adotou. O Espírito Santo, ainda que um órfão, ainda que um pai e uma mãe abandone seu filho, o Senhor não nos deixará órfãos. O Espírito Santo te adota. Ele te fala: ei, você é o meu filho amado, e quem o meu coração se compraz. Você agora é filho. Ele te ama. Nada pode separar do amor dele, nada pode. Encontre seu pai hoje. Encontre seu pai hoje. Não existe sentimento melhor, momento melhor, momento maior do que o encontro com seu pai. Eu te amo, Deus. Olha a cena dessa música, irmão. Olha a cena dessa música. Como criança me gira no ar. Eu lembro quando o Senhor ministrou assim no meu coração. Eu estava passando uma situação terrível com o meu pai terreno. Olha aqui, meu pai. Terrível. Horrível. E eu comecei a sentir raiva. Eu falei: não é certo isso. Aí eu fui para Deus e eu caí nesse texto. O Espírito que te adota, e no qual te chamo, nós clamamos: Abba, Pai. Aí essa cena, eu vou olhar nos seus olhos, eu vou me jogar nos teus braços, como criança me gira no ar. Irmão, nenhum pai pega um filho pela mão, gira e joga. Não, ele pega pela mão, olha nos olhos, gira e brinca, alegra, traz vida. Eu oro que o Espírito Santo traga vida para a tua paternidade. Eu oro que o Espírito Santo traga vida para você, papai que está me assistindo. Em o nome de Jesus. Talvez você ouviu essa mensagem e você, de repente, você foi um pai cristão e você sabe que você desviou dos caminhos desse Deus. Você desonrou a Deus. E você não foi esse pai, então por consequência desonrou seus filhos. Peça perdão. É simples. É muito simples. Peça perdão e reata. Ou de repente você nunca confessou Jesus, nunca disse que Jesus é o teu Senhor. Afinal de contas, essa paternidade vem em Cristo. Vamos orar? Só que você vai repetir. Eu vou falar e você repete, tá bom? Fala assim comigo: Jesus, neste momento eu te entrego completamente a minha vida. Senhor, eu reconheço que sou pecador,
Mas eu também reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que veio em carne a este mundo, morreu pelos meus pecados, e o poder de Deus te ressuscitou. Por isso, eu te reconheço, eu te declaro como o meu único, suficiente Salvador e Senhor. E agora, porque eu reconheço que Tu és o meu Senhor, eu também tomo a minha identidade e poder de ser chamado Filho de Deus. Uau! Tem um número que vai passar aqui, ó. Eu vou tentar acertar. Bem aqui assim, ó. Um número. Liga para esse número. Se você teve uma experiência com essa mensagem, com essa palavra, se você fez essa oração e você sabe que você reatou com Jesus, ou você acabou de se aliançar a Jesus, eu quero muito que você entre em contato conosco. Nós queremos entrar em contato com você. Queremos, apesar de nós, mas pelo Espírito Santo, expressar a paternidade de Deus na igreja. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa ministrar o seu coração, e que todos os dias você possa olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Aleluia! Como criança me gira no ar. Esse é o instante, aleluia, que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Sim, Senhor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.